Olá, atenção você que vai fazer a prova do Enem, né? Uma prova de língua portuguesa, por exemplo, que deve ser entendida a partir do seu dinamismo, não da sua complexidade, mas dos elementos que a compõem. Então, a sua prova tem literatura, tem redação, tem gramática e interpretação de texto. Então, um aluno bom, um candidato bom a uma vaga na universidade, consegue perceber o dinamismo da língua portuguesa, a maneira como isso opera em uma prova como a do Enem, que se tornou uma das provas mais importantes para você, para o país em si. Né? Se eu não me engano, até universidades lá em Lisboa vão começar a usar a nota do Enem. Então, você pode ir até para Portugal com a nota do Enem. Então, vamos levar a sério esse negócio e compreender melhor a língua portuguesa, né? Você tem redação, gramática, interpretação de texto e literatura. Uma mais importante que a outra. Agora, a literatura, ela tem uma utilidade que às vezes a gente não percebe. Literatura, por exemplo, ela pode ser usada lá na prova de redação. Porque você pode usar aquele texto literário, aquele autor, um excerto, um fragmento de poema, lá num argumento, por exemplo, em relação à sua tese. Você pode usar, tem gente que já usou, né? Tem uma redação do Enem com uma nota muito boa, se eu não me engano era aquela proposta sobre internet, que a pessoa usou, citou lá o livro do George Orwell, 1984, que é aquele livro sobre vigilância, que gera aquela ideia de Big Brother no mundo, né? Então está aí um exemplo da literatura sendo utilizada em redação. Você pode usar, claro, né, uma série de outros autores. Por exemplo, se você for tratar de crack, né, uma droga e tal, que a gente está tentando combater, você pode usar o Drummond, que tem aquela frase lá célebre, não é? Uma pedra no meio do caminho. É preciso tirar essa pedra do meio do caminho, no caso, fazendo aí essa singularidade em relação ao crack. Então, é possível usar, né, literatura em relação a uma série de outros contextos. Os mais idealistas usam Cervantes, Dom Quixote de la Mancha, outros vão usar poetas alemães, é possível citar William Shakespeare. Então, a literatura pode ser útil, não apenas no seu conhecimento ali inerente à prova objetiva, mas até na prova de redação. Beleza? Então, por isso eu vou passar para vocês alguns toques em relação à literatura como dica aqui do Tu Enem Aí. Ora, nós estamos num momento, 2014, que tem a ver com aniversários, comemorações. Por exemplo, nós temos aí uma comemoração da morte do Getúlio Vargas, então agosto de 54. Também há uma alusão em relação a esse aniversário da Primeira Guerra Mundial, 1914. E é claro, a gente ainda tem a ditadura militar, 1964, né, até 68, claro que se estende até a década de 80. Então nós temos aí motivos para pensar um pouco de literatura. E o que a ditadura militar tem com literatura e poesia, por exemplo? Ora, o grande toque é esse, dê uma olhadinha na literatura, na poesia da década de 60 e você vai ver como isso pode aparecer na sua prova. E então, preste atenção a essa nossa dica. Vamos lá. Na década de 60, um dos maiores nomes, né, grande expoente, é Ferreira Goulart. Ferreira Goulart com o texto Poema Sujo, né? Poema Sujo é um dos textos mais importantes dele, Poema Sujo. E é claro, esse Poema Sujo, você já tem aí, a partir do título, um apelo social. A poesia, desde a década de 30, ela ganha esse contorno social e filosófico. Quando chega a década de 60, claro, ela vai e passa a ser mais social, menos filosófica, passa a ser social e política. Ferreira Goulart, por exemplo, é um dos grandes nomes, não é? Claro, nós temos aí, dentro da década de 60, o Ferreira Goulart. Mas nós temos alguns poetas, alguns artistas, que ficam exatamente nesse intervalo, nesse contexto de 64 e 68. Um dos grandes nomes é essa menina muito bonita aqui, chamada Ana Cristina César. E ela, claro, conseguiu, principalmente a partir desse seu olhar, não é que é um olhar encantador, uma coisa meio melancólica, uma coisa assim, entre triste e ao mesmo tempo, né, magnetismo desse olhar, nós vamos ter uma pessoa, né, que vai conseguir avaliar o mundo a partir da sua ótica, vai conseguir avaliar o mundo nesse período específico, 64, 68. E ainda tem uma curiosidade, nesses artistas, nesses poetas, eles não são necessariamente aceitos, não pela sociedade, mas pela mídia oficial. Eles não conseguem publicar as suas coisas, por isso eles acabam chamados
poetas marginais. Marginais não por serem ladrões, criminosos, não. Marginais por ficarem à margem da sociedade no sentido dessas publicações oficiais, porque havia censura, então nem tudo que eles diziam poderia ser lido pela sociedade. Então aí vai haver o quê? Aquela poesia feita fotocopiada, mimeografada, como se dizia. Tem até uma geração lá no Piauí chamada geração mimeógrafo e a outra geração clipe de poesia marginal. Né? Como aqui no Ceará a gente teve, né, grupos ligados a isso, como o grupo Sim, né, que é composto hoje por professores da UFC, que não eram necessariamente ligados a essa poesia marginal, mas dentro desse contexto da década de 60. Então, Ana Cristina César com a sua, digamos assim, poesia marginal. O texto marginal é aquele que se insere no contexto da ditadura militar e que, por isso, não era divulgado de forma tradicional. Não é? Passava-se ali o poema no mimeógrafo e distribuía na entrada nas universidades, nas escolas de nível médio, por exemplo. E aí, claro, esse objeto, esse mimeógrafo, ele ficava dentro das escolas. E acontecia, sim, de alguns estudantes mais aguerridos, como os que se tem hoje, né, arrombarem os armários das escolas para roubar aquele aparelho, para poder fazer com álcool, né? A gente lembra até da nossa infância, aquela provinha que vinha com álcool ainda, desenhadinha lá no maternal, no SEI, alfabetização. Muita gente chegou a estudar com essas provas mimeografadas que você recebia até com um cheirinho ali de álcool, né? E toda vez que eu pego uma prova dessa ainda hoje, eu me sinto dentro desse momento da poesia marginal, que é dessa geração mimeógrafo. Está aqui Ana Cristina César. Outra particularidade desses autores da poesia marginal é que eles vão se matar. Então eu tenho gente que acaba se matando nessa poesia. Alguns vão se drogar como uma forma de fuga da realidade e outros até se matam. Eu não digo que há um romantismo nisso, mas a pressão é tão grande, a pressão e a repressão, que tem gente que não aguenta. O outro grande nome se chama Paulo Leminski. Paulo Leminski, fazendo aqui o seu texto, para os poetas velhos, né? Bom dia, poetas velhos. Por exemplo, os parnasianos, por exemplo, os simbolistas, por exemplo, os modernistas que já passaram. Me deixem na boca o gosto dos versos mais fortes que não farei. Ou seja, eu não vou escrever igual a vocês, eu sei disso. Dia vai vir que os saiba, um dia eu vou ser poeta bom igual a vocês, tão bem que vos cite, um dia eu vou citar vocês, como quem tê-los, um tanto feito também acredito. Ou seja, que um dia eu farei poemas bons iguais a vocês, e mesmo que não sejam tão bons, de tanto tê-los feito, talvez eu acredite que sejam bons poemas e que eu seja um poeta. É um dos poemas mais sutis dessa poesia marginal, do Paulo Leminski, que faz duras críticas mesmo ao período. Há uma coincidência fatídica entre os poetas marginais, a mania de se matar. Beleza? Então, aqui nós temos, né, o último deles, claro, dentro desse contexto. Ferreira Goulart está vivo ainda, se eu não me engano, escrevendo e tal, e tem um programa, né, acho que na TV Cultura, então é bom dar uma lida nesse poema. E por que se diz que é poesia social? Poesia social, lembra, poesia marginal 64, 68. Mas o Ferreira Goulart, ele entra nessa poesia social, ele circula nessa poesia marginal e ele ainda faz poesia social. Para entender isso, basta compreender esse poema chamado Cantada. Poema Cantada é como se fosse um tipo de elogio a uma moça tentando ficar com ela. Como se diz hoje, né? Você está ali flertando, você está paquerando, né? Aqui no Ceará se diz que você está querendo queixar a menina. Então vamos lá. Você é mais bonita que uma bola prateada de papel de cigarro. Olha a antipoesia que tem aqui. A menina é mais bonita do que uma bola de papel de cigarro. Você é mais bonita que uma poça d'água límpida, aí melhorou. Num lugar escondido, ainda tem aquela cor do mistério. Você é mais bonita que uma zebra, aí ferrou o negócio, né? Mas pelo menos é mais bonita que a zebra. Que um filhote de onça, olha que coisa linda, um filhote de onça, pois você é mais bonita. Você é mais bonita que um Boeing 707 em pleno ar. Lembre, nesse período, nós vamos ter esses primeiros grandes voos, né, da Varig, por exemplo, grandes voos, né, de coletivos e tal, e aí sim, né, é uma coisa bonita, as pessoas iam aos aeroportos para ver os aviões decolando e tal, né, ou então descendo. Então ele diz que ela é mais bonita que isso. Você é mais bonita que um jardim florido em frente ao mar em Ipanema. Então o negócio vai melhorando, porque Ipanema é lindo e ela é mais bonita do que isso. Você é mais bonita que uma refinaria da Petrobras de noite.
Não sei se você já viu, mas tem ali toda aquela escuridão, de repente um fogo enorme. Então, uma refinaria da Petrobras, e fica bem dentro do contexto, 50 e 60, é uma coisa linda de se ver à noite. De dia eu não sei, mas à noite é lindo por causa daquele fogo, aquele negócio que tem por lá. Então, especialmente em plataformas, quando você tem no mar aquele fogo todo saindo das plataformas, é muito interessante. Ele diz que ela é mais bonita do que isso. Você é mais bonita que Ursula Andress, que é uma grande atriz da época. Ok? Você tinha Elizabeth Taylor, você tinha Ursula Andress, não é? Então, aqui, por exemplo, ela está dizendo que ela é mais bonita que a Ursula Andress. Você é mais bonita que o Palácio da Alvorada, Brasília, que tinha acabado de ser fundado, que era só o matagal, a escuridão, ficou linda, toda iluminada. Você é mais bonita que a alvorada, ou seja, você é mais bonita que a própria manhã. Você é mais bonita que o mar azul safira da República Dominicana. A República Dominicana tem um dos mares mais azuis e lindos do mundo, pois ela é mais bonita que isso. Olha, você é tão bonita quanto o Rio de Janeiro em maio. O Rio de Janeiro já é bonito. E um dos meses que tem toda essa ideia de fertilidade, de beleza, de sensualidade é o mês de maio. De onde se tira isso, professor? Você tira isso lá das festas que aconteciam na Grécia. Você tira lá da festa das flores, por exemplo, dos rituais das bacantes, dos rituais em homenagem a Dionísios. Tudo isso era lindo, orgiástico, festivo, pois o Rio de Janeiro é do mesmo jeito, ele está dizendo. E você é mais bonita do que o Rio de Janeiro em maio. E quase tão bonita quanto a Revolução Cubana. É aqui que ele prova que faz poesia social. Tipo assim, o elogio. Você é linda. Você é uma das coisas mais lindas que existe no mundo. Você só não é mais bonita do que a Revolução Cubana. E a Revolução Cubana é esse traço social e político. Você vai lembrar de Che Guevara, você vai lembrar de Fidel Castro, dos embargos que os americanos fizeram e ainda fazem, e da tentativa, né, praticamente secular desses homens em lutar contra isso. E ele acha isso lindo, esse enfrentamento aos Estados Unidos. Olha aí a prova que é uma poesia social. Cuidado então com a poesia social da década de 60, principalmente com a poesia marginal e, é claro, dê uma lidazinha no tropicalismo, porque é um movimento que está ali, ó, 68, 69, os grandes festivais, Chico Buarque de Holanda lutando contra a ditadura militar com as suas letras de protesto, não é? Então observa todo esse contexto, porque pode aparecer na sua prova sim, mas aí você vai se garantir, porque a prova vai ser difícil, mas eu não estou nem aí.